Oi, gente, tudo bom? Professora Maíra. Nós vamos agora à nossa segunda atividade remota do ano letivo de 2021. E o tema dessa aula é: o que são as artes visuais? Mas antes, eu gostaria de dar alguns lembretes. Lembretes porque isso já foram avisos que eu dei na aula passada. Nós ainda não estamos trabalhando com o Google Sala de Aula. Nós ainda estamos trabalhando com o grupo do WhatsApp. Eu, como já avisei desde o primeiro vídeo, não tenho celular. Quem está fazendo essas postagens para vocês é o coordenador Vanilson. Então, vocês não podem responder no grupo do WhatsApp, vocês têm que responder pelo meu e-mail, maira.magno@uol.com.br, que é o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de comentários para vocês, beleza? Para entrar em contato comigo, caso ainda reste alguma dúvida, as maneiras são pelo e-mail, pelo Instagram, @foice-e-martelo, ou pelo Facebook Maíra Magno. Todos eles estarão aqui embaixo, os links, na nossa caixa de comentários. Tá bom, gente? Bem, vamos lá à nossa aula? O tema é: o que são artes visuais? Eu fiz um curso superior chamado Artes Visuais, licenciatura em Artes Visuais. O que eu estudei? O que são artes visuais? Artes que vêm pelos olhos? O que é isso? Vamos entender? Primeiro a gente tem que ver que o título está no plural, não é arte visual, são artes. Então essas artes visuais, elas contemplam várias linguagens. Entre essas linguagens a gente tem escultura, pintura, desenho, gravura, grafite, instalação, fotografia, performance, street art. Tem várias e várias linguagens que estão englobadas por esse termo, artes visuais, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que artes visuais contemplam várias modalidades de artes. Mas esse termo é um termo bastante recente. Esse é um termo que vem do início do século XX. Nem na verdade do início, gente, da segunda metade do século XX. Antes, vocês sabem que quem já estudou comigo que a humanidade faz arte desde a pré-história. Antes, o termo que se usava para designar esse conjunto de linguagens que eu falei para vocês, que é pintura, escultura, desenho, gravura, colagens, era belas artes. Era um termo meio confuso, porque a gente pensava belas artes, então o que é belo está aí dentro. Uma poesia pode ser bela, está aí dentro. Mas, na verdade, quando foi criado esse termo, que foi no século XVIII, século XVIII, gente, é lá para os anos 1700, 1730, 1720, 1740. No século dos anos 1700, quando foi criado esse termo, acreditava-se que o lugar da beleza estava nessas artes. Por exemplo, o teatro já nasceu com dois tipos de peças, que era a tragédia e a comédia. E na tragédia sempre se falava de coisas muito feias, se falava de traição, de assassinato, de catástrofe, de coisas horríveis. Então o teatro, mesmo que existisse uma peça de teatro que fosse bela, não estaria nas belas artes, porque era uma arte que estava liberada para ser feia. Na época que se criou esse termo belas artes, o conceito de arte era: para ser belas artes, primeiro você tem que representar belas figuras. As proporções têm que ser perfeitas. As coisas têm que ser bonitas, bem acabadas. Tratar de temas nobres. A técnica do artista era muito importante. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo agora, gente, ela é feita de mármore. Uma pessoa esculpiu tudo isso que você está vendo à mão. Então, na época, que era o século XVIII, que se deu esse nome de belas artes, essas artes eram o campo da beleza, era o campo da técnica, das proporções, da harmonia, dos assuntos nobres. Eram pintadas muitas cenas religiosas, retratos de reis, e a imagem tinha que ser bela, o tema tinha que ser belo. Por isso o nome Belas Artes.
quem fazia belas artes, quem fazia escultura, pintura, desenho, gravura, estava comprometido com a beleza, tinha que fazer coisas belas. Bem, como eu disse, era um tema meio complicado, porque nem só de beleza vivem as artes. Lá para o século XIX, quando a gente fala de século XIX, gente, a gente já está falando para 1800. Então, 100 anos depois, mais ou menos na segunda metade, alguns artistas ficaram cansados dessa história de só ter que retratar coisas bonitas e queriam retratar a realidade como ela é. Nem sempre a vida é bela. A gente está vivendo um período muito, muito feio. Então, se um artista perdeu um familiar, se um artista perdeu o emprego, se um artista está numa situação complicada, ele não vai querer retratar coisas lindas, ele vai querer falar sobre a vida dele. Então, lá para o século XIX, começaram a aparecer uns movimentos artísticos que quiseram quebrar com essa ideia de que arte é sempre bela. Eles disseram, gente, arte é uma representação da vida, é uma representação dos meus sentimentos, é uma representação do que eu sou como artista. Então, a arte também pode ser feia. A arte também pode falar de questões angustiantes. A arte também pode falar de dor e de sofrimento. Porque a vida também tem dor e sofrimento. Porque se eu falar só de beleza, vai ser artificial. A vida, às vezes a gente está angustiado na vida. Às vezes a gente se sente como essa mulher aqui sufocada. Às vezes nada faz sentido. Parece que o mundo está derretendo em torno de nós. Nem sempre as cores são belas, nem sempre a vida é bela. Então, como muita gente, né, a partir desse século, que foi o século XIX, começou a se dedicar tanto a temas feios quanto a imagens não tão bonitas, por quê? Não é justo e não é honesto que eu peça para uma pessoa que está em sofrimento representar só coisas belas. Eu tenho que representar o que eu vivo. E se minha vida não é boa, eu não vou fazer coisas bonitas. Então esse termo mudou. Esse termo que se chamava belas artes, as artes do belo, passou a se chamar artes plásticas. Plástica, de plástico, e tinha plástico no século XIX? Não, gente, plástico é do século XX. Mas deixa eu explicar uma coisa. O termo plástico está ligado a uma palavra chamada plasticidade. Plasticidade quer dizer capacidade de transformar a forma. Uma superfície plástica é uma superfície que eu posso transformar. Por exemplo, esse material aqui que vocês estão vendo, que você chama de plástico, plástico bolha, que a gente adora fazer assim, é tão bom, né? É coisa boa. Bom, o nome desse cara, desse material é polímero de alta plasticidade. Só quem estiver no 9º ano, quando for no ensino médio, lá para o 2º ano de científica, que vocês vão ver o que é um polímero. Mas, de qualquer maneira, isso aqui, acredite, gente, isso aqui é feito de petróleo. Juro por Deus, tá? Isso aqui é feito de petróleo. Isso é um polímero. Um polímero é uma molécula que é feita de vários átomos diferentes. Poli, lembra poliesportivo? Vários átomos. Então, isso é um polímero. Isso é uma molécula feita de vários átomos diferentes de alta plasticidade. Por quê? Porque eu posso transformar esse material em qualquer coisa. Nisso. 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 Inclusive no meu óculos aqui. Na caixinha. No controle remoto. Ou seja, é um material de alta plasticidade. Por isso que, para não chegar numa loja e dizer, eu quero um saco de polímero de alta plasticidade, simplesmente chamou-se um material de plástico. Mas as artes plásticas, o que são? Artes plásticas são as artes que o artista altera a matéria da coisa. Ele pega um determinado material e o modela e trabalha na plasticidade dele. Por exemplo, eu tô com a massinha de modelar aqui, ela é só um material. Porém, eu fazendo uso da plasticidade dela e da minha técnica, eu posso transformá-la em objetos. Aqui. 2 objetos que eu fiz usando um material altamente plástico, que é a massinha de modelar, e usando a minha técnica. Eu transformei um material em arte. Arte plástica, por quê?
plasticidade está na capacidade de transformar a forma e eu fiz um objeto de arte. Beleza? Então tá bom. O que são artes plásticas? As artes plásticas são as artes que alguém trabalha sobre um determinado material e altera a forma desse material. Como, por exemplo, esse escultor. Tá vendo? Que ele tá com um pedaço de madeira e essa madeira ele tá transformando em uma estátua. Ele tá transformando numa escultura. Vou ver aqui. Que, gente, desculpa, eu não consigo ver a câmera, se vocês estão vendo, mas eu espero que vocês estejam vendo direitinho aqui, ó. Um senhor, um pedaço de madeira e ele tá transformando a madeira em uma outra coisa. Ele tá alterando a plasticidade do material, que nesse caso é a madeira. Do mesmo, gente, tudo bem, entendi, professora, que uma escultura você altera a materialidade, você pega uma pedra, como por exemplo aqui, ó, isso era um pedaço, uma pedrona de mármore e transformei numa escultura, muito bem. E pintura, como é? E desenho? Gente, é a mesma coisa, ó, olha aqui, vamos começar. Isso é a pintura terminada, tá vendo? A pintura terminada aqui? Pois é. Olha como era, um papel e alguns riscos. Da mesma maneira que o escultor, ele trabalha na plasticidade, na materialidade da coisa, o pintor também. Porque, afinal de contas, uma pintura, ela é papel, ou madeira, ou tecido recoberto de tinta. Então, qual é a substância que está sendo alterada na sua plasticidade? A tinta. Ah, entendi. Então, se não fosse pela plasticidade da tinta, ia ser um papel em branco. Mas eu espero que vocês estejam vendo as etapas. Através da técnica do artista, ele deu uma forma à tinta. Nesse caso, essa tinta ficou com uma forma de cavalo. Nisso, ele transformou na plasticidade do objeto. Entendemos? Bom, até agora nós tínhamos belas artes, que eram as artes dos belos, das pessoas belas não, que eram as artes que representavam as coisas belas. A gente chegou no século XIX, a galera disse, gente, para tudo, a vida nem sempre é bela, eu sofro, eu quero representar meu sofrimento. Muito bem, essas artes mudaram de nome e passaram a se chamar artes plásticas. E seguiu assim, até a segunda metade do século XX. Mas, quando a gente chega no século XX, que é dos anos 1900, como eu nasci em 1977, depois de 1950, mais ou menos, alguns artistas já não trabalhavam mais com a plasticidade dos objetos. Eles pegavam objetos prontos, que compravam na loja, que você recolhe da natureza, e eles só rearranjavam esses objetos. Eles simplesmente tiravam o objeto da natureza ou de uma loja, de um determinado lugar, e colocaram numa galeria de arte ou num museu, ressignificando essa obra. Então não tem trabalho na plasticidade. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, essa é uma obra que eu fiz quando eu estava fazendo minha pós-graduação. Pós-graduação é um curso que a gente faz depois que se forma, quando eu estava fazendo minha especialização. Essa obra se chama Pedaços de Mim. Como é que eu fiz essa obra? Eu peguei vários cubos transparentes, certo? Esses cubos fui eu que fiz, eu transportei, eu trabalhei na materialidade desses cubos, não, eu os comprei, certo? Peguei várias fotografias de minhas, de quando eu dançava, que eu estou sempre com o mesmo figurino, recortei e embaralhei. Tem vários pedaços de mim aqui. Eu fui a fotógrafa? Não. Eu revelei a foto? Não. Eu fiz o porta-retrato? Não. Eu trabalhei na materialidade da obra? Não. O que eu fiz? Eu rearranjei a obra. Essa fotografia não era assim, toda cortada. A função desse porta-retrato, quando ele foi feito, ou desse cubinho, não era se transformar numa obra de arte. O que eu fiz foi
reorganizar e ressignificar objetos que já estavam prontos, que já estavam feitos. Quando o artista trabalha, como eu trabalhei nessa obra, chamada Pedaço de Mim, porque são vários pedaços de eu mesma quando eu era bailarina, há muitos anos atrás. Bom, quando o artista faz o que eu fiz nesse trabalho, que é pegar um objeto que já existe, que já está pronto, que ele não fez, ou seja, ele não trabalhou na plasticidade desse objeto, e ressignificá-lo, pode ser dois nomes. Ele pode ser ready-made, que é já feito em inglês. Peguei um objeto já feito e ressignifiquei-o e dei outro uso para ele. Ou ele pode se chamar, se ele tiver numa estrutura bem grande, ocupando uma sala toda, ocupando uma parede inteira, um espaço bem grande, isso só pode se chamar instalação. Tudo bem, no século XX nós temos os ready-mades e nós temos as instalações. É plástico. Eu trabalhei na materialidade, é como nisso daqui que eu peguei, mudei a forma desse cara, agora ele era assim, agora eu transformei a forma desse objeto e agora ele é um círculo. Eu fiz isso nesse caso? Não fiz. Na obra Pedaço de Mim? Não. Eu peguei já pronto. Usei de uma maneira inusitada. Então não pode ser mais ser obra plástica, não pode ser mais artes plásticas. Tem uma galera que não está trabalhando com plasticidade. Tem ainda uma outra linguagem artística que o artista faz no próprio corpo dele, que se chama performance. Não tem plasticidade. Então, mais uma vez, essas artes mudaram de nome. Agora eles se chamam artes visuais. Artes visuais. Artes visuais é aquilo que a gente vê? Ah, se é o que a gente vê, cinema e teatro e televisão é artes visuais. Cabe aí uma explicação. Bem, as artes visuais são aquelas que nos chegam pela visualidade, que os olhos são a fonte mais importante de contato com a obra. E que, através do olhar, você consegue ter uma percepção, se não completa, mas maior da obra. Por exemplo, o cinema é uma obra que a gente chama atualmente de audiovisual. O cinema tem imagem e tem som. E mesmo quando é cinema mudo, o som faz algum sentido, tem uma musiquinha de fundo. Outra coisa é que o cinema é narrativo, ele está contando uma história. Isso não está contando uma história, isso é um objeto. Entendemos a diferença? Então, quando a gente tem cinema, quando a gente tem televisão, videoclipe, nós temos obras audiovisuais, porque o áudio é importante, faz parte daquela obra, e porque essas obras têm uma narrativa, elas estão contando uma história. Isso não está contando história. Entendemos a diferença entre audiovisual e artes visuais? Tá bom. Tá bom, arte visual é o que a gente vê, mas fica só na visualidade? Não tem limite para a criatividade artística. Gente, se faz arte com o que você imaginar. Por exemplo, esse é um artista brasileiro chamado Vicky Muniz. Eu espero que vocês consigam ver. É muito pesado o livro, mas eu espero que vocês consigam ver. Vicky Muniz, nessa série de trabalhos dele, ele fez essas obras de arte com calda de chocolate. Isso é arte visual comestível. Ou seja, é para ver e é para comer. É os dois, para ver e para comer. Professora, então o trabalho de Vicky Muniz aqui, esse casal beijando, que ele fez. Esse casal beijando não é arte visual, é arte comestível. Então, você vê que coisa complicada. Se eu fosse para um restaurante e alguém me desse um prato aqui e dissesse lamba, coma, era comida. Mas como isso foi fotografado e foi colocado num livro de artes, isso é artes visuais. Qual é o contato que eu tô tendo com esse negócio aqui? É pela minha boca? Não, é pelos meus olhos. Então ele continua sendo artes visuais. Ah, então artes visuais pode comer? Pode. Tem arte, gente, que no texto
que infelizmente eu não tenho como botar a foto aqui, no texto eu coloquei uma instalação de uma obra de arte com som. Um artista fez uma instalação, ou seja, pegou uma sala inteira, preencheu de violões e botou vários ventiladores apontando para os violões. Os violões reverberam a música que os ventiladores fazem. Aquela obra é música ou é artes visuais? Qual é o contato que eu estou tendo com ela? Eu estou tendo contato com os olhos ou eu estou ouvindo? Então é artes visuais, porque ela está no museu para você ver. Você não comprou um CD ou uma fita do som que os violões estão fazendo. Se o artista gravasse e apresentasse só o som, aí seria música. Tá dando para entender? Vamos voltar para meu pedaço de mim aqui. Essa obra, se o público, o fruidor, não manipular, ele não vai percebê-la, não vai entender. Você só vai entender, você só vai curtir se você manipulá-la. Ela é uma arte manual, também é visual, porque eu não entendi que eu tenho que manipulá-la porque eu estou vendo a obra de arte. Aí chegamos a uma nova questão. Já que agora as artes são visuais e que depende muitas obras de arte da interação do público com a obra, o público não se chama mais público, porque ele não é passivo. Por exemplo, quando eu estou no cinema, eu sento e fico lá por 2 horas assistindo um filme. Não faz diferença nenhuma pro filme se eu interagir com o filme. É até melhor, mais educado com os outros espectadores do cinema, que eu não interaja, que eu fique lá certinho, quietinha e absorva aquela obra de arte, eu veja ela. Porém, com as artes visuais nem sempre é assim, especialmente quando a gente fala em arte contemporânea, que é a arte que está sendo feita hoje em dia. Nesse caso, o público desse tipo de obra não é mais um espectador, se chama fruidor. Aproveitar uma obra de artes visuais, hoje em dia se chama fruição. Fruição é interagir com uma obra, é descobrir uma obra, é perceber uma obra. Deixa eu ver se eu junto aqui. Beleza? Isso é fruição. Eu estou fruindo, eu estou entendendo que o artista quis embaralhar todos esses cubos para depois eu unir e conseguir montar a fotografia. Então, o público hoje em dia é um fruidor. Puxa, quanta coisa, professora. Vamos lembrar o que a gente viu? A gente viu, primeiro, que as artes visuais não são uma só. São uma gama de linguagens. Por isso que chamam artes. Tem exemplos? Pintura, colagem, escultura, desenho, arquitetura, instalações, grafite. A gente viu que inicialmente acreditava-se que essas artes eram destinadas unicamente a coisas belas. Se você quer fazer coisa feia e tratar de temas feios, vá para outro lugar. Aqui é o ramo da beleza. Isso se chamava belas artes. Aí a gente viu que os artistas também sofrem e que eles disseram, gente, chega de fazer coisa bela. Eu estou assustada, eu estou com medo. A minha vida é difícil, eu quero falar de temas feios, difíceis e complicados. Mudamos o nome para artes plásticas. Plástica é de plástico? Não. Artes plásticas porque eram artes que eu trabalhava na plasticidade de um objeto. Eu pegava um material e transformava esse material em outra coisa. Muito bem. Artes plásticas. Aí chegou o século XX e a galera fez, gente, já tem muita coisa feita no mundo. Já tá feito. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou pegar as coisas que já tá feita e vou interagir com essas coisas. Pronto, peguei, já tá feito, vou interagir com você, tô interagindo, pronto, aqui. Essa é minha obra de arte, eu não fiz nada. Eu só reorganizei o que já estava feito. Aí, mudou o nome para artes visuais. Ah, tudo, então é arte que a gente vê. É, mas não necessariamente vê. Como essa, a gente pode manipular. Como essa... Pesado, viu, gente? Como essa, a gente pode comer. Tem obra de arte que solta perfume. Tem obra de arte que eu mergulho dentro.
Então por que é visual? Porque a visualidade é por onde a gente entende melhor. Apesar de que tenha obras que eu tenha que interagir com elas, eu não vou saber disso se eu não vê-la. Beleza? E por isso que se chama artes visuais. E como agora, na contemporaneidade, no tempo que nós vivemos, eu tenho que interagir com a obra de arte, eu não sou mais um público. Eu não sou espectador. O meu nome é fruidor. Fruição. O que é fruir uma obra de arte? É compreendê-la, é interagir com ela, é sentir a obra de arte. Às vezes, para compreender, eu tenho que mexer. Às vezes, para compreender, eu tenho que cheirar. Às vezes, para compreender, eu tenho que comer. Isso é fruição. Beleza? Então, foram os conceitos que a gente viu na nossa aula de hoje. Ficou muito longa, mas, gente, é porque é assim mesmo, desculpa. Os conceitos são artes visuais, belas artes, artes plásticas e fruição. Tá? Vamos ao nosso questionário? Tá no grupo do WhatsApp, que o Vanilson vai botar. E eu vou botar aqui embaixo também na caixa de comentários. Primeira pergunta, o que é fruição? O que é fruição? Porra, não tô entendendo esse negócio. Como é, menina? Que negócio difícil da gota é esse? Ah, pois, não entendi não. Ah, bicho, agora eu percebi. Que massa. Então aqui é juntando um no outro. Que legal, olha só, consegui ver. Nas artes atualmente, eu preciso interagir com o objeto para conseguir entendê-lo. Por que as artes visuais no século XVIII eram chamadas de belas artes? O que são as artes plásticas? Por que o termo artes plásticas caiu em desuso? Não se usa mais o termo artes plásticas, se usa artes visuais. Por quê? O que são artes visuais? O que são artes visuais? Dê um exemplo de uma modalidade de artes visuais. É isso, gente. O questionário vocês mandam por e-mail, maida.magno@uol.com.br. Próxima segunda-feira tem a devolutiva dessa aula. E na outra segunda-feira nós teremos a nossa terceira atividade remota. Tchau, gente! Até semana que vem!